Agora eu vou te mostrar como fazer o diagnóstico da meningite bacteriana aguda. Para isso, você precisa, a priori, suspeitar dessa condição. E quando é que você liga o alarme de que, opa, talvez exista uma inflamação na meninge do meu paciente? Sempre que ele tiver febre associada a sinais de inflamação meníngea. Ou seja, o doente vai ter febre, vai ter cefaleia, rigidez de nuca, alteração do status mental. Isso é o clássico de livro, que é difícil a gente achar todos esses sinais e sintomas juntos no mesmo paciente, mas que mostra pra gente que muito provavelmente existe uma inflamação, uma infecção lá na meninge do nosso doente. Agora, às vezes, não é tão óbvio assim. Às vezes você pode ter algum sinal neurológico associado à febre, tipo uma dor de cabeça com febre. Isso já é para você ligar o alarme de meningite. Ou então o doente tem febre e uma doença sistêmica grave, o cara tá mal pra caramba. Cara, tem outras hipóteses, mas meningite também é uma delas. Então fique atento com isso. Geralmente vai ter alguma dica para fazer você suspeitar disso. É muito raro o paciente ter meningite e não ter nada disso. Algumas literaturas mostram, inclusive, que é impossível que exista meningite sem nenhum desses sintomas que eu te falei. O hemograma, que é um exame básico, inicial, que você vai pedir em qualquer processo infeccioso, ele vai mostrar características não específicas de infecção. Então, geralmente, quando você tem uma infecção bacteriana, o que você espera? Leucocitose com desvio para a esquerda, com um aumento daquelas formas imaturas das linhagens dos leucócitos. Leucopenia pode acontecer, mas cuidado, pessoal. Leucocitose é o esperado, leucopenia é pior prognóstico. Então, o doente tem meningite com leucócito baixo, isso além de não ser esperado, indica um prognóstico pior do que o doente que tem leucocitose. Falando em prognóstico pior, plaqueta baixa também é uma delas, né? Então, doente com trombocitopenia, isso além de indicar um prognóstico já pior, por si só, ainda é ruim para o diagnóstico, porque você não vai fazer nesse momento uma punção lombar se a plaqueta estiver muito baixa no seu paciente. Hemocultura também é importante, né? Sempre que tiver um febrão, uma doença infecciosa com alta suspeita, é bom você dar uma olhada no sangue para ver se tem algum germe crescendo ali. Então, você vai colher 2 sets de hemocultura e logo depois você inicia o antibiótico. É claro, no mundo ideal seria você colher a hemocultura, sai em 1 segundo, 1 minuto o resultado e aí você escolhe o antibiótico adequado. Só que hoje em dia, em 2020, 2019, não acontece isso ainda, né? A gente demora para ter o resultado da hemocultura. Então o ideal é colher o exame, manda para o laboratório, já entra com antibiótico direto e aí aguarda o resultado. Quando sair, você adequa, se for necessário, aquele medicamento. Só que, gente, o grande charme disso aqui é que quando você estuda os outros fatores da meningite, né, fator de risco, epidemiologia, perfil etário do paciente, você já começa a suspeitar. E aí, por isso, o empirismo do tratamento fica mais fácil, porque você já sabe quais são os germes mais comuns, você já sabe que aquele paciente acima de 50 anos tem mais chance de ter o germe tal, aquele doente que entrou em contato com tal coisa, provavelmente ele tem meningite por bactéria. Então, é importante estudar o básico das patologias para que a gente consiga, nesse momento aqui, diagnosticar com mais facilidade e começar um tratamento antes mesmo de sair o resultado. Agora, é claro, pessoal, né, além de você fazer esse exame que é positivo em 50% a 90% dos casos, a gente está falando aqui de uma cultura do sangue. Então não é ainda o melhor exame para meningite. Então você sempre tem que analisar o líquor desse paciente, porque aí sim que vai te mostrar informações um pouco mais específicas daquilo que você espera. Porque não é porque tem meningite que obrigatoriamente vai positivar um germe causador da meningite no seu sangue periférico. Conforme eu te mostrei, isso acontece em 50% a 90% dos casos. Agora, a análise licórica é muito importante e tem 4 fatores que eu quero destrinchar com vocês sobre isso. O primeiro deles é quando você vai pedir a análise licórica, quando que você vai fazer a punção lombar no seu paciente. O que contraindica esse procedimento? Olha só, eu não vou puncionar a lombar dele, porque ele tem uma contraindicação formal para isso. Quando que eu vou tomografar esse doente? Então, olha só, eu até vou fazer o procedimento de punção lombar, mas vamos dar uma olhada para ver se tem alguma alteração intracraniana, por exemplo? E o que você vai avaliar? Beleza, eu fiz a punção lombar, estou com um frasco de líquor na minha mão, vou fazer o pedido para o laboratório, mas eu escrevo o quê? O que é bom o laboratório trazer para mim de resultado para que guie o meu diagnóstico? Ah, não, esse aqui tem um perfil que parece ser tuberculose, esse aqui tem um perfil que parece ser por vírus, esse aqui tem um perfil que parece ser por bactéria. É importante a gente saber as características de cada um. É lógico que agora eu vou focar com vocês na meningite bacteriana aguda. Então, gente,
Quando é que você vai fazer a punção lombar na suspeita de meningite? Sempre. Ah, Lucas, é um mnemônico, isso aí é S de... Não. Sempre mesmo. Agora, é claro, né, gente? Sempre que você falar sempre na medicina, vai ter um asterisco, né? E no caso aqui, vai ser sempre, exceto se houver contraindicação para esse procedimento. Falando nelas, as contraindicações são típicas, são específicas, são clássicas de cair na sua prova. E é importante também que você as saiba no dia a dia. Então, por exemplo, o doente que tem risco de herniação cerebral, né, que tem uma possível hipertensão intracraniana devido a um processo expansivo ali dentro, não sei, uma massa, uma tumoração que está crescendo, ou o doente tem um edema cerebral, uma hidrocefalia, qualquer coisa que esteja alterando a doutrina de Monro-Kelly, que esteja dando um distúrbio pressórico ali dentro, dando uma hipertensão intracraniana, você não vai fazer a punção lombar nesse momento. Trombocitopenia ou diátese hemorrágica, né? O doente está com plaqueta baixa, que tem distúrbio da coagulação, que está com INR alterado, que está usando anticoagulante, esse cara, ele não pode fazer a punção lombar agora. Porque, gente, tudo que você menos quer é inserir uma agulha na lombar do doente e acabar jorrando sangue para dentro da cavidade licórica, aumentando a pressão, misturando líquido com sangue. Não é isso que você quer nesse momento. E às vezes o distúrbio é tão importante que esse doente sangra e você não consegue estancar esse sangramento. Então, por favor, diátese hemorrágica, plaquetopenia, uso de anticoagulante, alterações da coagulação, da hemostasia em geral, você não vai fazer a punção lombar nesse momento. Suspeita de abscesso epidural também é a terceira forma aí de contraindicação à punção lombar. Agora, em alguns momentos, você não vai chegar a contraindicar. Você vai falar, olha só, pode fazer, mas não agora. Vamos antes ver como é que está a tomografia computadorizada. Porque se tiver alguma alteração, aí beleza, você não vai fazer. Mas dependendo de como está, aí sim, está permitido você fazer esse exame. Você vai precisar pedir a tomografia no doente que for imunocomprometido, que foi transplantado, que está fazendo uma terapia imunossupressora, que tem HIV positivo. Então tudo isso vai fazer com que você aguarde. Tomografa primeiro, depois vê se pode ou não funcionar. História de doença do sistema nervoso central, ou seja, ele teve uma massa intracraniana, ele teve um infarto, um AVC, um AVE, ele teve uma infecção focal lá em cima. Então isso também você vai pedir uma tomografia para analisar. Nova convulsão há uma semana é outro fator importante, porque, gente, convulsão num paciente que tem meningite até é uma sintomatologia que pode acontecer, mas não é das mais esperadas, não é das mais clássicas, como febre, alteração do status mental, cefaleia, rigidez de nuca. Você vê que eu não incluo convulsão aqui. Pode acontecer, mas não é típico, não é o clássico. Então, surgiu uma convulsão do nada, há menos 7 dias, cara, vamos dar uma olhada lá em cima com uma imagem, porque talvez seja uma outra coisa além da meningite. Papiledema, além da meningite ou em lugar da meningite. Papiledema também é algo que você vai tomografar antes, né, porque isso indica no fundo de olho que tem uma pressão intracraniana aumentada. Alteração do nível de consciência, esse sim é algo esperado no processo de meningite, mas não tem jeito, você vai tomografar antes de fazer a punção. E um déficit neurológico focal, o doente com ataxia, afasia, hemiplegia, alteração súbita da visão, qualquer coisa desse tipo, você também vai olhar a imagem do crânio dele antes. O que você vai avaliar de mais importante no líquor? Bom, a pressão de abertura é crucial, né? Geralmente você vai ter que acoplar um manômetro à punção lombar. Então você é tipo um aparelhinho, como se fosse um velocímetro, que mostra pra gente qual é a pressão, né? Um manômetro, qual é a pressão que está saindo dali da lombar do paciente. Geralmente, pessoal, você vai ver aqui, no caso de meningite bacteriana aguda, uma pressão acima de 35 centímetros d'água. Acima de 20 já é alterado, né? Porque o normal é abaixo de 20, mas acima de 35, que é o mais clássico aí da meningite bacteriana. Contagem de leucócitos também é importante, seus diferenciais, né? Então, geralmente você vai ver aí acima de 1000 leucócitos por microlitro, e no diferencial aí você vê que tem uma predominância, mais de 80% de neutrófilos. E aí você deve estar pensando, pô, Lucas, mas 1000 não é leucopenia? Gente, eu estou falando do líquor, cuidado, né? Não é leucócito no sangue, é 1000, acima de 1000 no líquor. Glicose também, né? Essas bactérias costumam comer glicose, então geralmente no líquor você vê uma glicose aí de mais ou menos, né, 2/3 da glicemia do paciente, né, 2/3 daquilo que tem no sangue. Mas no paciente que tem meningite bacteriana,
aguda, você vai ver uma glicose menor do que 40. E é claro, a concentração de proteínas também é importante, né? Geralmente está aí menor do que 40 no indivíduo normal, mas com meningite bacteriana vai estar acima de 200. Anota esses valores que são importantes. Gram e cultura, gente, é uma coisa que facilita muito ao diagnóstico, para que a gente consiga guiar qual é a etiologia mais esperada ali. Porque, lembra que eu te falei? O gram, beleza, você consegue naquela hora ali, é um exame rápido. A cultura demora. Mas só na análise do gram, você já consegue ter uma noção de qual é o germe. Como é que funciona? Se você vir um diplococo gram positivo, isso provavelmente é um pneumococo. Então, olha o macete. Positivo, pneumococo. Se for um diplococo gram negativo, isso indica uma Neisseria meningitidis, ou seja, se for gram negativo, o meningococo. Então, ó, fica claro isso. Um diplococo gram positivo é o pneumococo. Um diplococo gram negativo é a Neisseria, né? É o meningococo. Tudo bem? Tem outros também, né? Se for um cocobacilo pleomórfico gram negativo, isso aponta pra gente Haemophilus influenza. Se for um bacilo, um cocobacilo gram positivo, isso sugere também a possibilidade de uma Listeria monocytogenes. Mas o que você tem que saber mesmo, decorar para o seu dia a dia e para a prova, são esses diplococos, gram positivo, pneumococo, gram negativo, Neisseria meningitidis. Outros, né, você pode lançar a mão do teste rápido, do PCR. No caso do teste rápido, pessoal, você não vai ficar fazendo muito, porque primeiro que ele não modifica, né, a sua decisão terapêutica. E segundo que ele dá, com certa frequência, falso positivo. Então, geralmente você deixa esse exame mais de lado, só quando tiverem alterações inconclusivas no resto. No caso do PCR, que eu estou falando de Polymerase Chain Reaction, você vai utilizar, não de rotina também, porque enfim, não é um exame muito barato, você não vai ficar fazendo isso com todo mundo, mas ele é bom quando o restante, quando o líquor traz informações duvidosas. Aí você pode pedir o PCR mais específico para aqueles germes que você suspeita. Você vai pedir o PCR, por exemplo, para o pneumococo, PCR para o meningococo, PCR para o Haemophilus influenza e por aí vai. Resumindo, eu te mostrei aqui características do hemograma, características da hemocultura, características do líquor. Mas até agora não te falei como é que faz o diagnóstico de meningite. Porque, beleza, eu vi que tem leucocitose no sangue, glicose menor do que 40 no líquor e febre, fechou o diagnóstico de meningite? Não. O que fecha o diagnóstico de meningite, pessoal, é isolamento de bactéria no líquor. Então, meningite bacteriana aguda é isolamento de bactéria no líquor. Acabou. Se você viu bactéria no líquor, está fechado o diagnóstico. Ou se você isolar bactéria no sangue, associada a uma pleocitose licórica. Então, esses dois dados aqui, eles por si só, mesmo sem clínica sugestiva, mesmo sem hemograma sugestivo, mesmo sem hemocultura sugestiva, eles selam o diagnóstico de meningite. Beleza, mas é claro, gente, a gente tem que saber suspeitar, interpretar os exames para que a gente consiga finalizar o diagnóstico do doente. Obrigado.